Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando de maneira grandiosa a sua vida. Eu sou o pastor Wellington, sejam bem-vindos ao nosso canal e estamos aqui para fazer a nossa oração da meia-noite e vou estar orando pela sua vida. Você está chegando agora, ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, irmãos, deixa o seu like para você receber todos os dias a notificação do YouTube acerca da palavra e da oração que eu posto todos os dias. Irmãos, para a nossa reflexão, antes de entrar na oração, eu gostaria de falar com vocês sobre 3 tempestades do cristão. Nós passamos por 3 tempestades. A vida não é feito apenas de momentos alegres e tranquilo, você sabe disso, né, irmãos? Também existem dias, cheios de problemas que nos deixam às vezes angustiado, triste, como se fosse uma grande tempestade. Mas cedo ou mais tarde ela virá. Vamos enfrentar tempestades essas que algumas são fracas e outras são muito fortes. Irmãos, isso não muda só porque somos cristãos e servimos a Deus. Alguém acha, não vou enfrentar a tempestade porque eu aceitei Jesus. Afinal de contas, o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Sim, irmãos, lá em João capítulo 16, a natureza de uma tempestade, você sabe como é que funciona uma tempestade, né? Uma tempestade é um fenômeno violento que pode vir acompanhado de ventos e muito fortes, chuva, granizo, relâmpago, raio e em alguns lugares cai até neve. Já na vida cristã, ela simboliza tempos de lutas, dores e necessidades. E nos dois casos, quando a tempestade vem, qualquer um pode ser atingido por ela e sofrer, irmãos, consequências muito graves. Nesta mensagem que eu estou trazendo para você, eu vou te mostrar os 3 tipos de tempestades que costumam surgir na vida do cristão, independentemente da nossa classe social, financeira, moral. Todos nós cristãos podemos ser atingidos por elas em algum momento. A primeira tempestade são aquelas tempestades que nós causamos. Às vezes a pessoa diz, eu estou passando por uma grande tempestade, mas muitas delas, são nós mesmos que causamos. Então vamos aí para a tempestade que nós causamos. Esse tipo de tempestade é aquela que nós mesmos causamos por causa da nossa desobediência a Deus. E ela nos traz consequências graves. E o pior também, irmãos, que quando a tempestade vem, quando nós causamos a tempestade, ela vem para todos, que fazem parte da nossa família, que muitas vezes estão do nosso lado. A Bíblia nos traz um exemplo muito claro sobre essa tempestade, quando a história do profeta Jonas, não sei se você já conhece, que recebeu uma ordem de Deus para pregar em uma cidade chamada Nínive, a cidade mais poderosa e perversa da Síria. No início do livro de Jonas, vemos que Deus estava feliz, com aquele povo, estava infeliz com aquele povo. Por isso disse para o profeta Jonas ir até aquela cidade. Mas Jonas, ao invés de ir, fugiu, desobedecendo a ordem do Senhor. Olha só o que o livro de Jonas vai falar no capítulo 1, versículo de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigido para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava daquele porto.
depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Está lá em Jonas 1. Irmãos, essa atitude de Jonas trouxe consequências terríveis, não só ao profeta, mas também todos aqueles que estavam navegando com ele. A Bíblia diz, irmãos, que Deus mandou uma tempestade tão forte, que o barco em que eles estavam quase despedaçou. Os marinheiros ficaram desesperados e começaram a clamar cada um seu Deus. E para deixar o navio mais leve, sabe o que eles fizeram? Jogaram todas as suas cargas, os alimentos, os mantimentos, jogaram tudo no mar para poder aliviar o navio. Enquanto isso, Jonas estava onde? Estava dormindo lá no porão do navio, como se nada tivesse acontecendo. Mais tarde, quando todos já estavam certos de que eles iriam naufragar, Jonas, irmãos, com a cara mais limpa, confessou que era ele o causador de todo aquele problema, que foi por causa da sua desobediência que Deus mandara aquela grande tempestade. Olha, irmãos, com muita raiva, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e um grande peixe engoliu. Está lá em Jonas 1,15. Com essa história, precisamos aprender que não devemos desobedecer às ordens de Deus, aquelas ordens que Deus nos dá. Caso contrário, vamos contrair uma grande tempestade para nossas vidas, como eu já disse, e o pior de tudo é que ela não vai atingir somente nós. Todas as pessoas que nós amamos e que estão próximos de nós também sofrerão as consequências das nossas escolhas erradas. Por isso, se você sabe que Deus já te chamou para fazer algo importante e mesmo assim tem ignorado a sua ordem, pare de desobedecer ao Senhor imediatamente. Caso contrário, você estará contraindo uma tempestade que poderá trazer danos terríveis e talvez irreparáveis na sua vida. Se continuarmos lendo o livro de Jonas, veremos que ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe até ser devolvido à terra firme. Então, ele passou ali 72 horas dentro de um lugar escuro, frio, né? E estava pensando que não sairia dali vivo. Tenha certeza que Jonas, durante todo esse tempo, se arrependeu amargamente de não ter ouvido a voz do Senhor. Irmãos, cuidado, não cause tempestade na tua vida. A segunda tempestade é a tempestade que vem para testar a nossa fé. Não é que a tempestade como de Jonas, que a pessoa mesmo provocou, mas já tem aquela tempestade que é para variar, é para provar a sua fé. Depois de ter multiplicado pães e peixe, alimento, milhares de pessoas que seguiram a Jesus, Jesus foi para o monte orar sozinho. Enquanto seus discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado do mar, está lá em Mateus capítulo 14. Depois de algumas horas, Cristo olhou para o oceano e percebeu que os seus amigos ainda estavam lá remando no meio de uma grande tempestade durante a noite. Irmãos, observamos o seguinte através do texto. Olha o que o texto diz de Marcos. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldades porque o vento soprava contra eles. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já pronto para passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu ao barco junto deles e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Em seus corações estavam endurecidos. Quem fala isso é Marcos, no capítulo 6.
As tempestades testam, irmãos, a nossa fé. São aquelas em que Jesus nos mostra a direção que devemos seguir e nos faz seguir, né? Aparentemente sozinho. A gente pensa que está só, mas o objetivo dele, ele mesmo, é o do seguinte: ele deixa a gente pensar que estamos sós, quando na verdade a gente não está só. Ele está, irmãos, apenas observando de longe o nosso esforço de continuar remando diante dessa tempestade contrária. Percebe na passagem que acabamos de ler que os discípulos não desistiram. Pelo contrário, irmãos, eles continuavam remando, mesmo diante de todas as dificuldades que estavam enfrentando. E de repente Cristo aparece, né, caminhando sobre as águas. E a tempestade simplesmente se acalma quando ele sobe o barco. Por isso, nos mostra, irmãos, que existem situações em nossas vidas que devemos seguir em frente, mesmo diante das lutas, do medo e das dificuldades. Temos um Deus amoroso, misericordioso, que está observando, está olhando para nós. E se continuarmos com fé no seu poder, quando menos esperarmos, ele surgirá nas nossas vidas e nos conduzirá a um lugar seguro, ou seja, ao outro lado. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca permita que o medo, a dúvida sejam os maiores, né? Sejam maiores do que a sua fé em Cristo. Porque é ela, a fé, que vai te livrar dessa tempestade. E a última tempestade, né? Primeira tempestade, nós causamos. Segunda tempestade, vem para provar a fé. E a terceira tempestade é aquela que vem para nos destruir. Em outra ocasião, Jesus e seus discípulos entraram juntos em um barco rumo a Gadara, uma cidade situada ao noroeste do Mar da Galileia, que era habitada por um povo que não acreditava em Deus. Mas durante a viagem, o mar se agitou, uma grande tempestade surgiu. A Bíblia diz que ela era tão forte que encheu o barco de água. Está lá em Mateus 8, 24. Os discípulos ficaram desesperados por causa da força do vento e das ondas, pensando que iriam morrer ali. Eles foram correndo chamar Jesus, que estava dormindo no interior da embarcação, como nós observamos aí em Mateus capítulo 8, 25, que diz a palavra de Deus. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homem de pouca fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez uma grande bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, repare que desta vez Jesus vai até a ponta do barco e dá uma simples ordem para a tempestade se acalmar. Se continuarmos a nossa leitura aqui do capítulo, veremos que Cristo e os discípulos tinham uma missão na terra dos Gadarenos, que era libertar um homem que há muitos anos estava possuído por um demônio. Isso nos mostra que esse tipo de tempestade é causado, sabe por quem? Por Satanás. Porque ele sabe que nós estamos indo em direção à batalha e que Jesus está indo conosco para vencê-la. E nessa passagem aprendemos que Cristo tem toda a autoridade espiritual e poder para repreender as tempestades e desfazer as obras do diabo contra nós. Foi por isso que ele disse que recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. E para concluir, para a gente orar, irmãos e irmãs, independente da tempestade, olha só, independente da tempestade que vem sobre a tua vida, você sempre pode contar com a ajuda do Senhor para vencê-la.
Ela estará, Ele estará com você todos os momentos. No momento de dificuldade, no momento da alegria, o Senhor sempre estará com você. O ser humano tem costume de olhar as dificuldades em vez de manter os olhos, em Jesus. Por isso que vivemos um tanto com medo, preocupado, mas o Senhor quer que você aprenda a confiar na sua palavra, para que você vença as lutas, as adversidades, os ventos fortes que poderão surgir a qualquer momento em sua vida, se é que já não está na tua vida uma grande tempestade. Enquanto você está aqui comigo, quando você cresce na fé, se torna vencedor, vencedora, e então passa a experimentar a verdadeira paz de Deus. Lembra disso. Para fechar, tudo que você está passando está no controle de Deus. E as suas escolhas sempre apontarão para um destino bom ou ruim. Por isso, eu espero que você tenha a sabedoria necessária para discernir que tipo de tempestade está enfrentando e qual é o propósito dela para a sua vida, para que assim você possa tornar um melhor cristão e sobre também a direção de Deus. Vamos orar e eu vou apresentar a tua vida agora diante do Senhor. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer por esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos ouvido todos os dias e tem nos abençoado com a tua palavra e não tem deixado teus filhos desamparados, mas o Senhor tem nos dado a alimentação de cada dia. Eu não sei, meu Deus, o que eles estão passando agora. Não sei qual é o tipo de tempestade. Não sei, ó Deus, se é aquelas tempestades que eles mesmos causaram. Não sei, ó Deus, se é a tempestade que está vindo, que está sobre a vida de muitos. É aquela tempestade, ó Deus, que veio para provar a fé. E eu não sei, Pai, se esta tempestade é aquela tempestade, ó Deus, que veio da parte do diabo para destruir. Mas, ó Deus, nós sabemos se a tempestade veio porque nós provocamos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha repreender. Ó Deus, não olhe, Pai, para o tempo da ignorância. Não olhe, ó Deus querido, pelo momento que a pessoa deu causa a esta tempestade. Eu peço que o Senhor perdoe. Eu quero que o Senhor, ó Deus querido, lança no mar do esquecimento tudo aquilo que a pessoa fez, praticou, que atraiu para si essa tempestade. Eu peço a Ti que Tu venha acalmar, Senhor. Que o Senhor venha estar dando uma nova oportunidade para que esta pessoa venha recomeçar de novo, Pai. Acalma, Senhor, e repreenda esta tempestade. Se tiver alguém, ó Deus, também passando por tempestade, fruto, Pai, de uma prova que o Senhor tem permitido, Deus, para provar a fé desta pessoa, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha fortalecer. Mas eu sei, Pai, que o Senhor não dá tempestade, ou não permite que venha tempestade que seja superior às nossas capacidades de resistência. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, e repreenda esta tempestade. Aquela tempestade, Deus, que vem do diabo para destruir, que o Senhor venha repreender, Pai, jogar por terra, que o diabo não venha prevalecer sobre a vida desta pessoa. Pai querido, abençoa, Pai, e eu tenho certeza que nesta palavra e nesta oração, o Senhor já falou para a vida desta pessoa. Ó Deus, muito obrigado. E eu lhe peço, Deus, que o Senhor me está dando uma madrugada abençoada, de muita paz, e que a paz do Senhor esteja nesse lar. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, que Deus lhe abençoe, fica na paz do Senhor e até a próxima oração, em nome de Jesus.